Saudações, aprendizes! Você que é um internauta senciente, não importa se é de noite, se é de dia, bom agora para você! Eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco a respeito de regra de três simples e razão. Eu sei que a matemática ela é uma coisa bela e difícil de entender. Pode lembrar para você, por exemplo, arte moderna, música minimalista e não sei mais o que é filosofia, talvez, né? Mas tudo bem. O que interessa aqui é o seguinte: eu vou te mostrar como pode ser simples e você dá conta. Quando nós falamos de regra de três simples, nós estamos falando de duas grandezas. Perceba o seguinte, essas duas grandezas vão ser colocadas em um plano de comparação. Isso basicamente é aquilo que nós chamamos de razão. Razão, ratio no latim, da onde vem a palavra rateio, significa basicamente divisão. Isso vai lembrar você dos números racionais e é lógico, a gente está falando aqui também em frações. Por esse motivo, um número racional, por esse motivo também a divisão. Veja bem, a gente vai comparar duas grandezas. E para o problema da regra de três, ele se coloca sempre da seguinte forma: você tem duas grandezas e cada uma dessas duas grandezas tem dois valores. Portanto, no exercício você vai ter que lidar com quatro valores. Três valores, eles geralmente são apresentados e você terá que encontrar o quarto valor. Essas grandezas proporcionais, elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. E daqui a pouquinho você vai ver como é. Mas primeiro vamos entender como funcionam as grandezas e a razão entre elas. Muito bem. Vamos para o nosso primeiro exemplo. O que você tem aqui são duas grandezas. Acompanhe. Você tem o cloro e você tem a água. Perceba então o seguinte: quando a gente fala de razão e proporção, a gente está estabelecendo uma relação, uma comparação entre essas duas grandezas. No caso aqui, a gente pegou esses exemplos, cloro e água, e quando a gente vai fazer o tratamento da água, você precisa de 1 grama de cloro para cada 100 litros de água. Bom, agora o que você deve entender aqui? Quando a gente está falando dessas razões, a gente está falando aqui de uma proporção que é uma proporção de 1 para 100. Percebeu? Então, a gente poderia dizer assim: 1 está para 100. Ou, no caso, 1 grama de cloro está para 100 litros de água. Muito bem. Observe que a gente tem uma certa progressão aqui. Essa progressão é a seguinte: você tem 1 grama para 100 litros, depois 10 gramas para 1000 litros e finalmente 5 gramas para 10 mil litros. O que você observa aqui é que na medida que você aumentou a água, aumentou também o cloro. O contrário também é verdadeiro. Então, se você pegar aqui e reduzir, no momento que você reduz a quantidade de água, você reduz a quantidade de cloro. Então, quando as duas grandezas elas aumentam ou diminuem juntas, a gente está falando de grandezas que são diretamente proporcionais. Quando você pega aqui a grandeza de cloro, que no caso é 10 para 1000 litros, você tem aqui, poderia dizer, nós temos a relação, né, de 10 para 1000. Você pode simplificar isso para chegar à fração irredutível. Então vamos lá. A simplificação, no caso aqui, você faz por 10. Você sabe como é, corta aqui, corta lá. Você vai ter então, de novo, 1 para 100. Da mesma forma, 1 para 100. Olha lá, quando você chega aqui em 100 gramas para 10 mil litros, o que acontece? Da mesma forma, você vai trabalhar aqui para chegar à fração irredutível, e nesse caso você pode utilizar 100 e 100, cortou aqui, cortou lá, você vai ficar então, de novo, com a proporção de 1 para 100. Percebeu então como funciona a razão?
quando a gente está tratando de duas grandezas que são diretamente proporcionais? Então, é isso daí. Simples. Segundo exemplo aqui, para que a gente possa estudar ainda as grandezas e a relação entre elas. Então, veja a questão que está colocada aqui. Em uma oficina existem 15 parafusos e 20 porcas. Qual a razão entre o número de parafusos e o número de porcas nesta oficina? Muito bem, então eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte. Você tem as duas grandezas, uma é o número de parafusos e a outra é um número de porcas. Perceba que existe uma ordem nessas razões, e essa ordem é importante para que você possa montar aqui o seu cálculo, né? Então, para a montagem desse cálculo, o que você precisa observar? Primeiro, qual que é a razão antecedente, aquela que vem primeiro? Então, na equação você tem os 15 parafusos, eles vêm primeiro, são então, portanto, a razão antecedente, e depois 20 porcas, essa que vem depois é a razão consequente. O que você vai ter aqui na hora de montar? De novo, você tem 15, portanto, que é o nosso valor, nossa quantidade de parafusos, sobre o número de porcas, que é 20. Perfeito? E você quer saber a razão. O que você tem que fazer aqui ainda? Novamente, você vai fazer uma simplificação para chegar à fração irredutível. No caso aqui, tanto 15 quanto 20 podem ser divididos por 5. E nesse caso, você vai ter aqui 3 sobre 4. Então, no caso, a razão que você tem aqui entre essas duas grandezas é de 3 quartos, ou então 3 está para 4. No caso, né, cada 3 parafusos está para 4 porcas. E aqui você conseguiu resolver a nossa questão aqui, demonstrando qual que é a razão entre essas duas grandezas. Muito bem, aprendiz, chegou a hora de você resolver um cálculo utilizando a regra de 3 simples. Vamos lá. A leitura do cálculo, ela é muito importante, pois é com ela que você vai identificar as grandezas e os valores que foram oferecidos para você encontrar a incógnita, aquele valor desconhecido. Então, vamos lá. O problema diz, em 5 horas, uma padeira produz 120 cookies. Quantos cookies ela produzirá em 8 horas? Muito bem. Já no começo você identifica uma grandeza, em 5 horas. Então, a primeira grandeza que aparece aqui é o tempo. Perfeito? Muito bem. Em 5 horas, uma padeira produz 120 cookies. Então, a segunda grandeza envolvida aqui é a quantidade de cookies. Olha, o que você precisa descobrir? Quantos cookies ela produzirá em 8 horas? Muito bem, então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos encaixar isso daqui numa tabelinha para que possa se tornar mais visual aqui para você. Você tem tempo, você tem cookies, e o problema ele está te oferecendo o que aqui? Você sabe que em 5 horas, portanto, no tempo aqui você vai colocar 5 dentro da tabela, a padeira produz 120 cookies. Quantidade de 120 cookies. A pergunta é, em 8 horas, quantos cookies ela vai produzir? E você não sabe ainda. Vou chamar a atenção para o seguinte. Você está lidando aqui novamente com grandezas que são diretamente proporcionais. Por quê? Porque se você aumentar o tempo, obviamente você vai ter um número maior de cookies. Então, aumentou o tempo, aumenta também os cookies. Reduziu o tempo, vai reduzir os cookies. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, como é que fica a montagem disso? Como elas são grandezas diretamente proporcionais, você vai seguir exatamente o que está aqui na sua tabelinha. Você vai colocar lá 5 horas igual a 120 cookies e 8 horas, você coloca aqui debaixo das 5, estão para X cookies.
Por quê? O x aqui é porque você não sabe a quantidade de cookies. O que você vai fazer agora é usar a propriedade fundamental de quando a gente está tratando aqui de regra de 3 simples de proporção, de razão, né? Propriedade fundamental da razão é a multiplicação em x. Portanto, você vai pegar aqui 5 vezes x e 8 vezes 120. E isso vai dar para você aqui o seguinte, você vai ter 5x, 5 vezes x, igual a 8 vezes 120. Muito bem, 5x, continuando aqui com o nosso cálculo, é igual a 8 vezes 120. Muito bem. Você não lembra aqui como que faz esse cálculo simples? Tudo bem, a gente dá um zoom aqui para você saber como resolver. Bora lá calcular? Então tá aqui, ó. 120 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Subiu 1 aqui para cima. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. 960. Voltando então, nós temos 5x igual a 960. O 5 está multiplicando por x e você quer saber o valor do x isolado. Então, o 5 tem que passar para o outro lado aqui da igualdade. Para ele passar para o outro lado, o que está multiplicando aqui passa para lá dividindo. Então, você vai ter aqui o seguinte. Vamos colocar aqui, né? Tínhamos parado em 5x igual a 960. Então, passa para lá dividindo x igual a 960 dividido por 5. Não lembra como fazer também? Não tem problema. A gente vai resolver isso, dá o zoom e já calculamos. 960 dividido por 5. 5 para 9 multiplica por 1. 1 vezes 5, 5. Para 9, 4. Baixa aqui o 6. 46 dividido por 5, 9. 9 vezes 5, 45. Sobrou 1. Baixa o 0. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Fechou. 192. Então, x igual a 192. Portanto, a quantidade de cookies que você terá ao final de 8 horas são 192, né? A resposta seria: em 8 horas, ela produz 192 cookies. Tá aí, resolvido o problema. Viu como você consegue? Viu como você dá conta? Excelente. Muito bem. Um segundo exemplo agora de um cálculo que é resolvido utilizando a regra de 3 simples. E esse exemplo aqui é muito importante, eu já vou explicar por quê. Então, observe o seguinte. Com velocidade média de 80 km, isso daqui é um clássico da regra de 3 simples. Velocidade e distância, quanto tempo você leva. Então vamos lá. Com velocidade média de 80 km por hora, fiz uma viagem em 6 horas. Se a velocidade fosse de 60 km por hora, em quanto tempo eu faria essa viagem? Muito bem. Então, de novo, quais são aqui as grandezas que estão envolvidas? Primeira grandeza, velocidade. Tá aqui, ó, você viu lá, velocidade média. Então, vamos colocar velocidade. Com uma velocidade média de 80 km, fiz uma viagem em 6 horas. Segunda grandeza é justamente o tempo. E o tempo que você teve aqui foram 6 horas. Então, de novo, a gente vai montar aqui uma tabelinha. E ela fica aqui. Bem legal a sua tabelinha para você poder se encontrar aqui na parada.
velocidade, tempo, e vamos lá. Numa velocidade de 80 km por hora, então está aqui a velocidade, eu fiz uma viagem em 6 horas. Se a velocidade fosse de 60 km por hora, em quanto tempo eu faria essa viagem? Está aqui o valor que você quer conhecer, que você não sabe ainda. Quanto tempo você faria a viagem? Note aqui o seguinte: no exemplo anterior, nós tínhamos grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quando você aumenta a quantidade de tempo, você aumenta a quantidade de cookies que você fez. No entanto, aqui você tem duas grandezas que são inversamente proporcionais. Por que elas são inversamente proporcionais? Porque quando você tem aqui a velocidade de 80 km, você faz em 6 horas, certo? Só que se você reduz a velocidade, vai aumentar o tempo. Da mesma forma, se você aumenta a velocidade, reduz o tempo. Então, o que está acontecendo aqui? Você aumentou um, vai reduzir o outro. E isso daqui são grandezas inversamente proporcionais. E isso é muito importante. Lembra que você viu o antecedente e o consequente? Porque acontecerá uma inversão aqui que eu já vou mostrar para você. Então, vamos montar aqui. 80 está para 60, assim como 6 está para x. Mas eu disse para você, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Aqui você vai trocar as posições. Isso é muito importante. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, tem que fazer essa troca de posição. Então, você vai ter aqui 80 está para 60, assim como x está para 6. E aqui você já pode começar, então, a fazer aquela propriedade fundamental que eu havia dito para você, que é multiplicação em cruz. Multiplicou aqui, multiplicou ali. Você vai ter, então, 60 vezes x igual a 80 vezes 6, certo? Então, 60x igual... Então, nós temos aqui 480. 80 vezes 6, 480. Só que você precisa isolar o x para chegar no resultado dele. Então, você vai pegar aqui, passa o 60 que está multiplicando para lá, ele vai dividindo x igual a 480 sobre ou dividido por 60, certo? Não está lembrando como que faz o cálculo? Tranquilo, vamos lá, dá um zoom. 480 dividido por 60. Veja bem, você pode simplificar, cortou o zero. 48 dividido por 6, 8. 8 vezes 6, 48, sobra 0. Seu resultado é 8. X, portanto, 480 dividido por 60, x igual a 8. Viu como aumentou aqui? Você passou para 8 horas, certo? Então, reduziu a velocidade, aumenta aqui o tempo, inversamente proporcional. Então, o resultado aqui é que você vai levar 8 horas para fazer essa viagem. Está aqui o nosso resultado. Muito bem, aprendiz. Agora você está preparado e os próximos cálculos são com você. Até mais.